Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais uma edição do videocast O que nos resta, meio ambiente e sustentabilidade. Hoje o programa vai debater um tema muito importante que, além de estar em voga, tem tudo a ver com esse momento atual que o Brasil e o mundo está passando. Vamos falar dos povos originários e eu recebo para essa conversa o Cláudio Vera, que ele é da etnia Guarani Mbiá e ele é mestre no Museu das Culturas Indígenas. Cláudio, muito obrigado pela sua presença e bem-vindo. Olá, boa tarde a todos, né? Prazer é meu, né, de ter esse convite aqui, né, na Gazeta, né? Pra gente bater um papo, conversar um pouco sobre a respeito das culturas indígenas, né? Pode ter certeza que o prazer é todo nosso. Cláudio, queria começar te perguntando sobre a sua etnia, porque a gente, pelo menos assim, o senso comum, está acostumado, habituado com a etnia Guarani. Sim. Só que você estava aqui me explicando um pouquinho antes de a gente começar que tem muitas variações dentro da própria etnia Guarani, e uma delas é a sua, né? Sim. Explica pra gente um pouquinho essas variações. Então, o Guarani Mbiá, ele é a população maior da América, né? Que abrange 5 bairros da América Latina, né? Então, o Guarani Mbiá, ele está entre Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia e Brasil. Ah, então é mais no sul daqui da América Latina. Mas o Guarani Mbiá, ele tá aqui no Brasil, ele está entre sul e sudeste do Brasil, né? Sim. Que começa do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Sim. Né? E como é que foi a sua infância, Cláudio? Assim, onde exatamente você nasceu? Conta um pouco pra gente como era a sua vida quando você era mais novo e não tinha imagino, né, esse contato aqui com a gente, com as cidades, enfim. Como é que foi a sua infância, a sua adolescência? Então, eu nasci no litoral sul de São Paulo, Peruíbe, né? Então, praticamente, eu faço parte desse tiripá, que eu sou misturado. Então, o meu avô, né, era Tupi-Guarani, né? Então, a parte da minha avó era Guarani Mbiá, então eu tenho essa mistura. Tá. Então, eu nasci na mata, né? Nasci, cresci até certa idade, uns 12, 13 anos, né? Peruíbe tem bastante comunidades ainda, né, originárias, né? Exatamente, tem bastante É comunidade. uma região preservada, né? Exatamente, né? Mas fica a parte mais litorânea, né? Sim. Que são dos Tupi-Guarani, Sim. né? Então, eu perdi minha mãe muito cedo, né? Então, quando eu tinha umas 7 anos, mais ou menos por aí, eu perdi minha mãe, né? Muito cedo. Então, eu nem sei como é o rosto da minha mãe, né? Acho que pena. Né? Depois que a minha mãe faleceu, então, como o Guarani é conhecido como povo nômade, que não para em um lugar, né? Então, depois que ela faleceu, eu saí da minha aldeia e eu vim morar na aldeia de Itanhaém, que é a aldeia Rio Branco, né? Então, onde eu vivi, onde cresci a minha infância, né? Então, foi em Itanhaém que você cresceu, eu cresci, assim. exatamente. Aí, teve um tempo que teve uma mulher que foi daqui de São Paulo, né? Pra lá. Daí ela falou pra mim, vamos viajar no final do ano lá pra São Paulo, pra capital, né? Eu pensando que a gente ia vir pela rodovia, na verdade ia vir pela mata, né? Nossa, andando. 12 horas de caminhada. Meu Deus. Saímos, acho que umas 6h30 da manhã, chegamos aqui em Parelheiros, na Zona Sul Parelheiros, umas 7h30 da noite. Mas isso você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu acho que tinha uns 16 anos na Tá. época, né? E aí, quem que veio nessa caminhada toda aí? Então, uma mulher, né, que daqui da aldeia, né? o Meio nome que abraçou dela, você, assim, exatamente. tipo, te adotou? Não, ela veio, me convidou e ela veio. Te convidou para ir fazer parte Isso, da caminhada, né? da caminhada, entendi. Aí eu vim pra cá, né? Então aí eu conheci meu tio, né? Então eu não sabia que era meu tio, né? Chamou o tio Elias, né? Então eu fiquei morando na família dele, né? Então aí eu cresci lá e comecei a estudar, né? Também na escola. Lá, isso já em Parelheiros? Já em Parelheiros. Eu entrei na primeira série quando eu tinha 17 anos. Na época, nem mal falava o português, né? Nossa, então quando você chegou em Parelheiros, você falava só a sua língua materna? A língua materna. Mais ou menos o português, né? Sim. Algumas palavras. Né? E como é que foi aprender o português no começo? Nossa, difícil, viu? A língua portuguesa, né? Então, da época para hoje em dia era mais fácil, mas para hoje em dia, você sabe que a língua, ela sempre vai sendo modificada, né? Entre as línguas portuguesas, né? Então, agora é mais difícil. Sim. E aí, né, quando você se estabeleceu em Parelheiros,
Alguém da sua família, além da sua mãe que tinha falecido, ficou lá em Peruíbe ou em Itanhaém, não? Sim, o meu pai. O meu pai, depois ele casou de novo, né? Então ele teve mais filho, teve mais, né? Você não tem irmãos, então? Irmãos, né? Ah, tem irmãos por parte desses outros casamentos. Exatamente. Tá. Mas somos irmãos, são 3 irmãos do parte da mãe e do pai, né? Sim. Então nunca teve uma irmã da parte da mãe e do pai, mas tive irmã da Sim. parte de outra mãe. Ô, Cláudio, e você falou de estudar, né? Quando você começou a estudar o português, o que passava na sua cabeça enquanto indígena? Porque a gente sabe que muitos, apesar de terem a origem que você tem, acabam fazendo essa transição completa e quase que abandonando assim, as origens. Tem muitos que acabam abandonando, né? Migram de vez, acabam se relacionando com pessoas que não são de origem indígena e meio que você, pelo que a gente vê, mantém até hoje, né? A sua etnia, a sua origem, com orgulho, inclusive. Sim. E passou pela sua cabeça não fazer mais parte não fazer mais parte não, mas passou pela sua cabeça deixar tudo para trás e viver de vez na cidade, ou você já tinha essa vontade de preservar o legado, tudo? É difícil, né, quando a gente, principalmente o povo guarani, que na era dos jesuítas, né, que a gente foi muito perseguido, mas a gente nunca perdeu essa essência, né, da nossa tradição. Então, o Guarani, eu nunca pensei de abandonar, assim, porque a espiritualidade nossa fala mais forte, né? Então, o povo Guarani, ele nunca foi um povo de grandes sonhos, né? De conquistar coisas materiais, né? Por exemplo, né? Então, o Guarani, ele sempre foi um povo que crê bastante, né? Então, por que o Guarani ele não tem grande sonho? Ele tem uma grande caminhada, Sim. Né? De continuar a novas gerações, né? Sim. Então, isso que o Guarani é. Eu nunca pensei de abandonar, porque sempre foi orientado pelo meu pai, pelo meu avô nessa questão da preservação, né? Então, mesmo que eu já tentei fazer faculdade, chegando nesse ponto, né? Então, eu não me acostumei, porque nos espaços públicos, né, como na sociedade existe regra, existe lei, então a gente não podia, tipo, fumar um cachimbo, né? Então o cachimbo, ela faz parte da nossa espiritualidade, né? É uma tradição, como né? uma essência do divino, então a gente não tinha isso, né? Então é difícil, né, da gente. O Guarani é um povo que sempre respeitou a sua cultura, né? Então, dificilmente você vai encontrar um Guarani mestiço, por exemplo, né? Não é a palavra certa isso, entendi, né? misturado. Misturado, né? Então, o Guarani, ele sempre casou com Guarani. Ah, tá. Faz parte da tradição também. Tradição. Mas se no caso acontecer tipo eu, né? Me apaixonar não por não indígena, eu posso. Sim. Mas eu não posso viver na aldeia, tanto para homem, tanto para mulher. Então a gente se exclui automaticamente, né? Então, um dia se eu separar e quiser voltar, eu volto. Mas aí tem que deixar a aldeia. Isso. O convívio com os outros guaranis. Você falou do cachimbo e, nossa, só nessa sua frase da faculdade já me evocou aqui várias questões, mas eu vou tentar ir por partes. Cachimbo, eu imagino que você deva ter passado momentos de preconceito até, assim, de pessoas que, por não entenderem a sua tradição, acabavam te vendo com olhos preconceituosos mesmo, que existe isso na sociedade. Exatamente. Você viveu isso nessa época da faculdade? Vive isso ainda hoje em dia? Então, não na faculdade, né? Mas a gente também, nas escolas, por exemplo, comecei a estudar, né? Então, a gente era chamado de tudo qualquer tipo de nome, né? Por exemplo, de cara pálida, de pele vermelha, de cacique, né? Então, vários apelidos na gente, né? Mas a gente aceitava normal como pessoas que nunca teve atrito, porque o Guarani, ele é um povo pacífico, né? Então, mas te incomoda isso? Na época não, mas hoje sim, né? Porque na época eu não entendia nada o que significava, né? Então na época era tudo normal, né? Ia como uma coisa da brincadeira e você aceitava. Eu aceitava normal, mas hoje não. Se a pessoa me chamar de índio, eu falo assim, não, índio não, eu sou indígena. O povo original, né? Hoje em dia ainda tem essas piadinhas que você comentou de
cara pálida, esse tipo de tratamento pejorativo, assim, não? Sim, hoje existe ainda, né? As pessoas que nunca teve o contato direto, né? Então, essa pessoa fica meio desinformados, né? Então existe sim essas palavras, ou índio, ou guarani, né? E como que você lida, assim? Você procura ignorar, você orienta a pessoa a buscar conhecimento? Qual costuma ser a sua reação? Então, como eu trabalho no museu, né? Então, no museu que acontece mais isso, né? Então, chama a gente de índio. Então, lá no museu a gente tem um espaço de acolher as pessoas. Então, primeiro a gente faz uma conversa bem ampla ali, né? De explicar que no Brasil não existe só um povo, né, indígena, existe vários povos, né? São 305 povos e 274 línguas faladas. E a gente explica, né, de como como que pode ser chamado uma aldeia, por exemplo. Não é tribo, é uma comunidade ou etnia ou aldeia. Porque a né? palavra índio generaliza tudo, né? Então, a palavra índio, na verdade, isso vem da África, né? Então, por exemplo, a palavra índio, né? Pode ser indiano, por exemplo, da Índia, né? A tribo, ela veio da África, né? Tipo, colocaram, porque ali também existe vários, né? Grupos de indígenas africanos, né? Então, lá eles são considerados tribos, né? Então, a gente aqui é comunidade, etnia ou aldeia, ou território, no caso, né? Território Chavante, território Guarani. Não, essas são as palavras corretas de dizer, né? Sim. E você continua lá em Parelheiros hoje, não? Onde você vive hoje? Então, hoje eu vivo aqui na aldeia do Pico de Jaraguá, na terra indígena Jaraguá. Já fomos lá, fizemos matérias lá. Sim. Agora eu vivo lá, faz 2 anos que eu moro lá. Mas ainda está com aquele problema lá de cachorros abandonados, não? Isso acontece bastante. O pessoal abandona na rua até lá. Hoje, até hoje. E vocês acabam colhendo, né? Acabam colhendo porque nós, como um povo muito espiritual, né, também, os animais também é conhecido como os animais protetores da nossa espiritualidade, né? Então, a gente pensa que um animal de estimação, eles também dão a vida para a gente. Algo que vai acontecer, no caso, com você, ele pode perder a vida por você. Sim. Isso que a gente entende. Por isso que a gente sempre acolhemos os cachorrinhos lá, sendo que tem dono ou não, mas eles estão ali no meio de nós ali. E dentro desse campo da espiritualidade, quais outros elementos ou pontos, assim, a espiritualidade da sua etnia valoriza, assim, para quem não conhece, como eu, por exemplo? Então, por exemplo, a natureza, os rios, né, as plantas, as árvores, né, então tudo tem a ver com a espiritualidade, né, então, por exemplo, hoje, né, hoje a gente está sofrendo nessa questão da água que a gente toma. Então, ali se existe um guardião que protege aquela nascente, por exemplo, numa nascente você pode ver uma cobra, por exemplo, uma serpente, né? Então, aquela serpente ali, ela está protegendo aquele espaço, né? Então, por exemplo, se a gente matar aquela cobrinha que sempre está ali, então automaticamente a nascente vai secar. Sim, ela é como se fosse a protetora da nascente. Exatamente. Cada indivíduo da mata, né? Pode ser um animal, pode ser uma planta, pode ser uma árvore. Então, por exemplo, quando a gente vai extrair uma madeira, né? Para fazer uma casa ou para fazer um artesanato, né? Então, primeiramente, a gente pede ao seu protetor, né? Para que a gente tira, qual é o objetivo da madeira. Como se fosse uma permissão. Uma permissão, né? Então, por exemplo, uma caça, né? Então, a gente caça, então, logicamente, na aldeia vai ter 30 famílias, logicamente, a gente não vai matar 30 caças para cada uma família. Então, uma caça já basta, alimenta todo mundo só num dia, né? Sim. E depois disso, então, o caçador, ele passa também por esse processo de agradecer, né? Essa caçada. Então, ele caça, depois ele vai no tiramonho, que ele vai conversar com ele para ele, né, pedir desculpa por que está matando aquele animal para o consumo, né? Sim. Então, dali ele vai fazer limpeza corporal para que o protetor desse animal não se invoca com ele. Então, né, se ele não te
tiver essa passagem, né, de ritual dessa questão da caça, então o protetor pode, né, se invocar com ele, ele vai ficar doente, Sim. né, até ele praticamente perder a vida, né, Sim. tem uma troca, né? Agora, a aldeia do Pico do Jaraguá, ela é em São Paulo. Aqui em São Ali Paulo. ainda é São Paulo, É São né? Paulo. Que é uma cidade Sim. gigantesca, uma Sim. das maiores do mundo e tal. Agora, quando a gente olha para o Brasil, a gente sabe que tem comunidades e tribos que vivem muito isoladas Sim. ainda, né? Sim. Que inclusive tem gerado polêmicas. Você com certeza deve estar acompanhando e tal. Sim. Queria começar a entrar nesses temas com você, Cláudio, Sim. saber um pouco a sua visão enquanto indígena sobre esses temas que a gente, inclusive, cobre no noticiário dia a dia, né? Tem, por exemplo, essa questão do marco temporal, né? Está ainda em discussão, já foi aprovado, se não me engano, na Câmara, acho que ainda precisa passar pelo Senado, e é o marco que estabelece que as terras dos povos originários só são aquelas a partir da Constituição de 88, sendo que vocês estão aqui há mais de séculos, né? Sim. Como que você tem visto esse debate? Então, eu comecei a entender isso depois que eu comecei a participar do movimento, né? Então, praticamente, quando se falava do marco temporal, eu pensei que aquela palavra, o nome era uma pessoa, né? Mas quem é o marco temporal, né? Eu tentava Porque é um nome também, é o né? nome, marco temporal, né? Daí eu perguntava para os grandes lideranças, né? O que é marco temporal, né? Daí teve o Timóteo, né? O cacique Verá, né? Da aldeia Taquari. Eu conversei com ele e ele perguntei o que é marco temporal. Não, o marco é um marco, né? Para marcar. Né? Para marcar, e o temporal, né? É uma emenda, né? Constitucional, né? Daí então, o marco temporal, ela foi uma lei que, né, foi criado, né? Então, se fosse o marco temporal sendo aprovado, né? Então, isso quer dizer que qualquer pessoa tinha direito de entrar nas terras indígenas, né? Que são protegidos, que são ocupados, né? Então, o marco temporal, nos últimos anos, né? Foi uma ameaça para a gente, né? É uma lei que pode ser um extermínio, né? Para o povo indígena do Brasil inteiro, né? Porque abre espaço, Então, né? abre espaço para qualquer pessoa explorar a terra indígena, né? Tanto na caça, tanto na destruição, derrubada de árvores, né? Então, garimpo, tudo que tiver de minério, né? Então, qualquer pessoa pode entrar na terra indígena se o marco temporal se fosse aprovado. Mas a gente teve essa luta, né? De vários anos, desde 88, de lá para cá, né? Então, praticamente hoje, né? Então, a gente conseguimos, né? De intervir, né? Que o marco temporal não seja aprovado, né? Sim, faz parte da luta que vocês passaram a encampar. Muito legal. E outro tema, Cláudio, durante esse governo atual, houve a criação de um ministério, né, dos povos originários. Uma coisa que nunca teve antes na história do Brasil. E independentemente de quem está governando, de qual é o partido, de quem é o político e tal, muito se falou da importância disso para a valorização dos povos. Vocês, tudo bem que, né, tivemos aí um ano só desse governo federal, mas você pessoalmente e a sua tribo, vocês sentiram de alguma forma alguma mudança real já? Como é que vocês viram a criação desse ministério, enfim? Então, depois desse novo governo, então, né, que se criou o Ministério, né, das Culturas Indígenas, o Ministério dos Povos Indígenas, então, de lá para cá, durante esse um ano, né, da posse, né, então, praticamente veio melhorando um pouco, né, então, as pessoas começaram a respeitar mais ainda, né, o povo local, né, principalmente aqui em São Paulo, que a gente vive na grande cidade, né. Então, ontem, né, então foi aprovada a demarcação da terra indígena do Jaraguá, né. Então, a gente está aí, né, comemorando né, vai ter homologação, né, demarcação. É definitiva essa. Definitiva. Também é uma polêmica que a gente estava vindo acompanhando, não sabia. Então, foi ontem. Então foi aprovado. Foi aprovado a demarcação por causa desse ministério. Sim. Porque antes, né, de existir o ministério, então
teve esse negócio de não ter demarcação, vai ir ou não, se demarcava ou não, ficava nessa conversa se ia ou não, né? Sim. Mas agora, depois que se criou o ministério, então, não vou dizer que ficou tudo fácil, né? Sim. Então, tem todos os trâmites aí do governo, né? Porque tem governo que realmente gosta do povo indígena, tem governo, né? Deputados federais, senadores que não, né? Não quer, né? Porque principalmente os pessoal Os ruralistas. dos ruralistas, né? Então, mas tem pessoas que realmente gostam, né? Essa questão dos ruralistas é muito curiosa, né? Porque o Brasil tem as duas coisas muito fortemente, né? O Brasil é um país agrícola, onde a agricultura é muito forte, Sim. e também é um país muito indígena, Sim. onde há ainda muitas terras preservadas. Sim. Mas o que a gente já discutiu aqui em outros episódios do programa é que me parece, e aí eu vou também te lançar essa questão, que as duas coisas não conseguem conviver harmonicamente no Sim. Brasil. Por que que você acha isso? Eu acho que, né, nessa questão, quando envolve o progresso, né, do crescimento, né, do comércio, né, Dinheiro acho que o mesmo, né? dinheiro, né, eu acho que o dinheiro ele fala mais alto, né? Então, se a gente viver hoje, se fosse de maneira correta, por exemplo, né? Por exemplo, você faz um plantio ali, né? Você vai esperar naturalmente aquela planta, um milho, por exemplo, né? Crescer naturalmente, né? Então, No seu hoje, tempo. no seu tempo certo, né? Então, de comer, da colheita. Então, hoje, o que se fala mais da aceleração, né? Do crescimento, né? Isso prejudica bastante, né? Porque ali está o Brasil, não só o Brasil que tem para alimentar, né? Então, existe vários países, né? Sim. Que tem que estar lá fazendo. Por exemplo, eu já trabalhei também quando eu morei no Paraná. Trabalhei numa empresa chamada Lar, né? Onde faz criação de aves, né? De frango, né? Por exemplo, lá ele chocava os ovos, né? Em 1 hora. Nossa. Em 1 hora os pintinhos já estão ali furando. Ou seja, totalmente contra as leis da natureza. A lei da natureza, né? Então, por isso que hoje o frango, ela cresce muito rápido, né? Dessa questão do hormônio, né? Eles Sim. aplicam, né? Sim. Em 15 dias, em 45 dias tem que abater o frango, né? Senão ela explode, né? Então, pelo que eu estou entendendo, na sua visão, quando eu pergunto por que as duas coisas não convivem harmonicamente, a responsabilidade vem mais da parte de quem está liderando. Sim. Ou seja, de quem tem o dinheiro, como você falou, no caso, quem está plantando e usando a terra que também está sendo compartilhada por vocês. É mais ou menos isso. Exatamente, né? Então, porque a aceleração, né, também é prejudicial à saúde, né? Então, hoje, né? Então, se fosse todo mundo viver nessa harmonia, né? Então, porque a ganância, né? Então, eu acho que a ganância, ela fala mais alto, né? Então, mas a gente pensa que os grandes governantes, os grandes produtores, né? Pensa que destruindo, traz o bom do melhor, né? Na visão deles, mas Sim. para nós, povos indígenas, não. E é um né? pouco a lógica do garimpo também, né? Garimpo Porque também. a alegação de quem aposta no garimpo é o lucro, né? É o lucro. É o dinheiro, é o que poderia ser revertido para as pessoas e tal. Só que, na verdade, o impacto ambiental disso, sobretudo para vocês que estão ali há muito mais anos, é muito grande o impacto disso na água, nos lençóis freáticos, mercúrio, se eu não me engano, que é um elemento muito usado, né, no garimpo, ele contamina totalmente a água, né? Exatamente, principalmente hoje o povo Yanomami sofre esse impacto, né, da exploração do minério, porque eles usam mercúrio, né? Então, para identificar o ouro, os metais, né? E aí já era, se caiu o mercúrio na água, não tem como consumir. Não tem como, né? Até os animais que vivem na água morrem tudo, peixe, Nossa. tudo, né? Então, por isso que hoje
o povo Yanomami sofre nessa questão da água, né? E também da pescaria, né? Sim. Do plantio até que está indo, mas... Você tem esperança de que essa questão da demarcação, como aconteceu na sua tribo, avance no Brasil? Agora, entrando um pouco, né, a gente falou do Ministério, você disse que deu uma melhorada. Você é um otimista com relação ao futuro nessa questão de... isso pode servir talvez de exemplo para que mais terras sejam demarcadas, para que a gente tenha menos garimpo e com isso menos impacto na natureza e o Brasil seja mais bem visto lá fora na questão ambiental, enfim. Então, eu sou bem otimista, assim, de melhorar as coisas, né? Então, diminuir um pouco essa destruição que já se destruíram bastante. Que foi maior, né? Foi maior. Teve aquela questão lá de Serra Pelada, nos anos 80, tudo exatamente. mais. Cenas terríveis, né? Então, por isso que a gente hoje, né? Então, a gente sempre fala para os estudantes, tanto no Museu da Escultura, né? Então, a gente fala muito isso da preservação dos biomas, né? Da Mata Atlântica, do Pantanal, né, da Caatinga, né? Então isso, se a gente preservar o que a gente tem hoje, né, então daqui 50 anos, por exemplo, pode melhorar mais. Mas se no caso não acontecer isso, daqui a 50 anos a gente não vai ter mais nada, não vai ter água. Não, já tem estudos variados falando disso, né, que se a gente não parar de destruir, a gente não vai ter mais onde viver. Exatamente. Não é uma utopia, assim. Tem gente que acha que é uma utopia. Tem, inclusive, aqueles que acham que, olha o tamanho do Brasil. O Brasil é enorme. É impossível, falta terra, mas pode faltar, né? Pode. Vocês são a prova viva disso, né? Porque se destruindo cada árvore, né? Então, praticamente uma gota de água, né? Então, a árvore é o principal da criação, né? Da água. Então, por isso que a gente tem 4 elementos importantes, né? Que é a água que começa Urá, Utu, né? O que significa isso? A água. É a terra. Urá, a árvore. Utu é o vento. Então, são 4 elementos principais para os seres humanos, né? Então, para a humanidade. Então, é água, vento, terra e a árvore. E a árvore. São os 4 elementos importantes. Se acabar a árvore, não vai ter água. Se acabar a terra, né, não vai ter vento. Então, a água é o principal de tudo, né? Ou seja, as coisas estão mais conectadas do que a gente imagina. Então, por isso que a nossa preocupação é isso. E você falou do museu, né? Eu queria entender um pouco. Lá vocês transmitem essas lições, esses ensinamentos para as crianças, para os jovens. Há esse empenho em investir na educação ambiental logo cedo para que a gente tenha daqui 10, 20 anos pessoas mais preparadas para olhar para a questão ambiental? Sim, a gente tem esse trabalho de formação mesmo, né, da pessoa entender ali, porque ali a gente trabalha em 9 grupos diferentes, etnias diferentes, né? São várias etnias, então, várias etnias, né? Então, tem o Guarani, tem o Carajá, Runiconho do Acre, Merinaco do Alto Xingu, né, Chavante do Mato Grosso, né? Então, cada uma a gente orienta, né, nessa questão quando a gente fala da preservação, né? Porque isso seria muito importante para o jovem de hoje, né? Porque, por exemplo, quando a gente se fala... por exemplo, você deve ter filhos, né? Eu não tenho. Não tem? Não. Né? Por exemplo, um pai e uma mãe falam assim, de onde veio a melancia? Será que a melancia vem da árvore? Né? Tudo isso, entendi. né? Então, logicamente, a criança vai falar assim, não, é do mercado, né? Logicamente, não conhece como é. Uma coisa tão básica. Tão básica, né? Então, a gente tem esse trabalho, né, de falar das biomas, qual a importância, né, da mata, da água, da terra, dos animais principalmente, né, que hoje nessa questão da destruição, então algumas estão ameaçadas de extinção, algumas já desapareceram. O principal, né, que a gente pensa mais em preservar é a onça-pintada. É um animal mais ameaçado. Mais ameaçado. É um animal muito sagrado, né?
logicamente a pessoa fala, é muito perigoso esse animal, mas é animal Mas ela só ataca quando tá sob perigo, né? sob perigo. Então, por exemplo, a gente mesmo também tem esse instinto Lado onça. lado onça de proteger nossos filhos, por exemplo, né? A gente nunca vai deixar uma maldade acontecer com nossos filhos. A onça também é a mesma coisa. E tem muita caça, né? Ilegal também. Tem gente que caça por esporte, né? É esporte, né, cara? Isso é uma coisa que, por exemplo, hoje, né, tá tendo invasão de javalis, por exemplo, né? Javali é um animal, não é daqui do Brasil, né? Não Então, mesmo. o animal vem da Europa, essa mistura entre porco selvagem com porco... Foi virando outro animal. Outro animal, né? Então, isso, logicamente, ele vai virar selvagem, né? E mata-se muito hoje. Mata-se muito. A onça também. A onça também, pela pele, né? Pelos dentes, né? Então, praticamente, hoje, né? Então, existe bastante isso nessa questão para que esse caçador esportivo, né? Para ele é um troféu, né? Mas para nós, não. Cláudio, eu queria te fazer uma pergunta que, na verdade, tem a ver com essa coisa de educação ambiental. Que eu acho, que faz parte desse momento que a gente está vivendo, que é o seguinte. Nos livros de história, quando a gente costuma falar da colonização portuguesa, da chegada dos portugueses, quando já havia indígenas aqui, pouco se fala sobre a escravização dos povos indígenas naquela época, durante aquele período colonial. Eu queria que você comentasse sobre isso. Vocês concordam que esse tema ainda passa muito timidamente para as pequenas gerações? Isso precisaria ser mais falado? Então, pelo que eu sei hoje, né? Então, os povos locais daqui, né? Quando chegou, né? Os portugueses aqui no Brasil, quem foram os primeiros escravos? Fomos nós, né? Depois que vieram os negros, né? Muito depois, né? Muito depois. Então, os primeiros povos que foram escravizados aqui no Brasil foram os povos indígenas, né? Começou de lá da Bahia, né? Então, onde tudo começou. E dizimados também, dizimados também. Inclusive aqui em São Paulo, né? Vocês conhecem o Pátio do Colégio, né? Então, onde nasceu a cidade. Onde nasceu a cidade. Então, ali praticamente os jesuítas, né? Então, onde mataram muitos povos, onde foram... É isso. Né? Então, nos livros diz que eles só catequizavam. Tentavam catequizar. Então, a gente não... Se a gente não falasse, né? Na verdade, se a gente falasse a nossa língua, a gente era morto, né? Então, ali, por exemplo, ali se derramaram muitos sangues ali, né? Então, a história conta que não, os indígenas foram catequizados de forma pacífica, não aconteceu nada, eles foram tudo perfeito. Na verdade, ali é onde tudo começou a derramar. Teve muito sangue derramado. Derramamento de sangue, né? Então, ali praticamente é onde, né, os indígenas, né? Então, construiu a rodovia Anhanguera, os indígenas construíram a rodovia dos Bandeirantes, né? Então, os primeiros povos escravizados foram os indígenas. Foram usados mesmo. Foram usados mesmo. Parecia uma mão de obra, assim. Mão de obra, exatamente. Se você é obrigado a trabalhar pra gente, e eles não tinham escolha, né? Não tinha escolha. Então, aquele que não obedecia praticamente morria. Sim. Né? Acho que essa é a grande lição para as pequenas gerações, né? É entender o quão os indígenas foram sacrificados para a gente chegar onde a gente está hoje, Sim, né? Exatamente. Todo esse progresso só existe às custas de muitas mortes, né? Muitas mortes. Então, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, né, falando um pouco disso, né? Então, o Guarani, ele foi mais centralizado, né? Mas os Tupi-Guarani, Tupinambá, os Tamoios, o povo Guaianás, então vivia mais nesse centro, né, aqui da cidade mais de São próximo, Paulo, mais próximo, exatamente. Então, o povo Guaianás é exatamente o povo que sumiu, né? A gente só tem nome hoje, né? Então, tudo isso, os Tamoios, que a gente chama de Tiramões, né? Os Tamoios na língua Tupi-Guarani, né? Quer dizer, os foram praticamente distintos? Distintas, né? Olha. Praticamente tamoio, né? Significa os grandes velhinhos, né? De grande conhecimento, né? Os tiramões, que a gente chama no Buá, né?
Então, esses povos exatamente... Agora tá aí, dando nome para rodovia, rodovia, uma etnia que nem existe mais. Nem existe mais, né? Que absurdo. Então, hoje mesmo na cidade, né, os nomes, né, essas nomenclaturas, né, da avenida... Sim, isso tem muito, tem né? muito, mas de forma tudo errado, né? Escrita tudo errado, né? Então, Tudo aportuguesado, né? Tudo aportuguesado, né? Então, a gente tenta consertar essas palavras, né? Sim. Principalmente quando tem formação no museu, né? Então, a Sim. gente fala para as pessoas, não é assim que se escreve, é assim que se fala, né? Qual que é a mensagem, Cláudio, que você deixaria? Eu sei que você já faz esse trabalho lá no museu, mas aqui, assim, a gente, depois desse bate-papo, dando início aqui ao encerramento, se você pudesse deixar uma mensagem, assim, pensando no futuro mesmo, assim, pensando nos nossos filhos, nos nossos netos, enfim, que mensagem principal ou as mensagens principais você daria para a gente ter mais respeito, para a gente ter mais valorização mesmo pelo nosso passado, pelos povos originários? Então, a primeira palavra seria o respeito, né? Pelo povo originário daqui do Brasil, né? E também hoje, né? Então, a mensagem de ter essa aproximação, né? Contato mesmo, Contato direto, indo visitando a aldeia, né? Conversando, fazendo convivência, né? Então, saber de perto, né? Saber como de funciona. perto, né? Então, buscar realmente a verdadeira história, né? Do povo indígena, né? Porque hoje a gente vê que tudo que você aprendeu, né? Tudo do passado, lá de 1500, mas e o atual? Onde está a verdadeira história atual de ontem, hoje? Porque a história é contada do ponto de vista europeu, né? Eurocêntrico. Exatamente. Então, a minha mensagem é ter essa união mesmo, né? De ter esse laço, né? De união mesmo, né? E também o respeito ao povo originário. Sim. De tudo. Porque talvez se a história fosse escrita por vocês, seria tudo diferente, né? Era se fosse tudo na versão de né? quem realmente estava aqui muito antes de tudo acontecer, seria outra história, né? Exatamente. Aí seria a história real, né? Aí seria a história real, né? Cláudio, obrigado pela sua presença. Eu agradeço demais. Torço para que vocês sigam firmes aí na luta pela valorização e respeito, como você falou. Sim. Vocês têm todo o nosso respeito, a nossa admiração, e que o nosso bate-papo possa inspirar isso que você falou, as pessoas a irem atrás, buscar conhecimento, conhecerem as aldeias. Eu aqui faço um testemunho pessoal, já tive a oportunidade de conhecer, graças à minha profissão, mas talvez se não fosse a minha profissão de jornalista, eu não teria conhecido, porque eu fui lá pela minha profissão. Mas fica aqui o convite para a pessoa conhecer, para ela se enriquecer disso, independente da profissão que ela exerça, né? Então, obrigado pelas suas palavras. Sim, eu agradeço também pelo convite, né? Já é a terceira vez que eu venho aqui, né? Em outros programas eu já tive oportunidade, né, de participar. E também quero deixar o convite aqui para vocês, telespectadores, né? De visitar o nosso Museu das Culturas Indígenas, né? Que fica aqui no Parque da Água Branca, né? Então, o museu, ela abre de terça a domingo, né? De segunda-feira, o museu, ela abre, mas só para, né? Para o pessoal que trabalha, administra o museu, né? Mas o museu, ele é aberto de terça a domingo, né? De quintas-feira, ela abre das 9 até as 8 e a entrada é gratuita. Aí, gente, não tem desculpa. Quinta-feira, então, é o dia. É o dia. Quinta-feira é o dia que ele não vai ter desculpa nem de falar que não tem dinheiro. O dinheiro tão mal falado aqui pela gente, né? No começo da conversa, não vai ter essa desculpa, né? Exatamente. E lá você vai, né? Você quer ouvir a história do Guarani, do Chavante, do Runicuim, então você vai encontrar vários povos. As diferenças, né? As particularidades de cada um. Estarei lá, eu irei visitar. Lá, não conheço ainda, estarei lá. Obrigado, Cláudio. Até uma próxima. Até a próxima, valeu. Pessoal, esse foi mais um videocast O Que Nos Resta. Eu sou o Luciano Penteado, tivemos a produção da Natália Galego, a pauta do Guilherme Fonseca, a equipe técnica é a Gisele Sartini, a estagiária de mídias a Fernanda Alves, a nossa gerente de jornalismo é a Valesca Quintela. A gente fica por aqui e até uma próxima. Tchau!